Sétimo ano, Matemática 1. Eu sou a professora Sara e estou trabalhando com o livro, né? Na página 106, começando na página 106, onde vem falando de múltiplos de um número natural, tá? Então, ó, toda vez que falar de múltiplo, a gente começa por 0. Divisores, a gente começa por 1. Então, os múltiplos de um número natural, e aqui ele vem com um pequeno probleminha, né? Um pequeno texto, falando que Paula faz panos artesanais e cada pano ela vende a R$20. Ele trouxe essa tabela no livro, onde diz que nenhum pano vendido, ela ganha R$0. Um pano vendido, 20, 2 panos, 40, 3 panos, 60, 4 panos, 80, tá? E aí, aqui embaixo dá os múltiplos, né, que são esses valores, os múltiplos de 20. Observe que esses números podem ser representados pela multiplicação de um número natural por 20. Então, seria 20 vezes 0, 0, 20 vezes 1, 20, 20 vezes 2, 40 e assim sucessivamente. Podemos indicar a sequência dos múltiplos de 20 por M, abre parêntese, 20, fecha parêntese, é igual. Vou seguir e não esqueçam de colocar reticências no finalzinho, porque ainda tem mais valores aí que são múltiplos de 20, tá? O 0 é múltiplo de todo número natural e todo número natural é múltiplo dele mesmo. Analisando o resto de uma divisão, aí vem aqui explicando o resto, né? 28 não é um múltiplo de 3 e de 9, pois o resto da divisão é diferente de 0, só é múltiplo quando a gente faz a divisão e a diferença que vai dar é 0. Já 35 é múltiplo de 7 e de 5, pois o resto dessa divisão é 0. Página 107 do nosso livro vem falando sobre mínimo múltiplo comum, tá? O nosso famoso MMC, que a gente começa a ver lá no 6º ano. E aí vem aqui os múltiplos de 3 e múltiplos de 5, como exemplo, tá? Cada um dos múltiplos de 3 indica quantos minutos devem se passar para que tenhamos uma nova gota de água, devido à pergunta feita aqui acima. Então, aqui você vai ler, tá? Esse texto da página 107. E também aqui que a gente já fez uma leitura breve dessa página 106 do livro, tá? E aqui vem falando sobre o mínimo múltiplo comum. Então, mínimo múltiplo comum entre 3 e 5 é o 15. Então, no livro vem dizendo ali, né, de 3 e 5, MMC. Para relembrar como a gente faz MMC, 3 e 5 são dois números primos, né? Então, 3 só divide por ele mesmo. E 5, eu vou repetir porque não divide por 3. E ele só divide novamente por ele mesmo. Esse resultado eu multiplico. 3 vezes 5, 15. Por isso que o MMC entre 3 e 5 é 15, tá? E quando eu vou tirar aqui, nesse caso, eu posso multiplicar direto. Vai dar a mesma coisa, ok? Porque são dois números primos. Mas eu podia ter aqui, ó, um número 2, aqui um 8, ok? E aí eu teria que dividir tudo e multiplicar o que vem aqui desse lado aqui direito, ok? E esse é o MMC dos valores que é dado. Então, aqui vem falando do MMC, nessa página 107 do livro, ok? Página 108, atividade. E na atividade, ela dá aqui, ó, a questão número 1. Os múltiplos de 2 entre 25 e 50.
tá? Então, os múltiplos de 2 entre 25 e 50 e a letra B, os múltiplos de 3 entre 25 e 50. Se atentem em colocar somente os múltiplos desses valores que estão dentro desses dois aqui, ó. Entre esse e esse outro, tá? Aí vem a questão número 2, que você vai seguir a sequência dos 6 próximos múltiplos, né? E aqui ele deu múltiplos de 4. Aí ele começou com 0, 4, 8, e agora eu sigo a sequência colocando os 6 múltiplos após esse. E o de 5 a mesma coisa. Questão 3, você vai tirar, ele vem dando um problema, onde você tem que tirar o MMC de 8 e 12. E a questão 4 vem falando ali dos anos bissextos, tá? Dizendo que 2016 foi um ano bissexto. E as perguntas são a letra A, quais são os próximos 3 anos bissextos? Então, o ano bissexto, ele acontece de 4 em 4 anos. É igual a eleição. Então, você vai contar ali, depois de 2016, 4 anos e dizer quem são os 3 próximos anos bissextos. E a letra B, você vai colocar, se é ou não bissexto, os anos que tem aqui, no 2030, 2044 e 2051. Lembrando que, se tem número ímpar, eu já descarto como bissexto, né? Então, ele já não é bissexto. A número 5 da página 109, ela é pessoal, tá? Você vai ler o enunciado e responder com as suas palavras. A questão número 6, você vai colocar ali ele quer saber, né, se uma linha de ônibus sai de uma rodoviária a cada 15 minutos, se o primeiro ônibus parte às 6 e o último às 23h45, em qual horário sairá o primeiro ônibus depois de 8h20? Então, você vai seguir a sequência. Se é de 15 em 15 minutos, o primeiro ônibus saiu às 6, o próximo vai sair que horas? Aí mais 15 minutos e assim sucessivamente, né? Então 6h15, 6h30, até você descobrir qual é o próximo ônibus depois de 8h20. Na questão número 7, tá? Em um estacionamento onde só há carros, ou seja, quantidade de rodas de carros são 4, ok? E aí ele pergunta se nesse estacionamento o resultado da quantidade de rodas é 150 ou é 192. Então, você vai dividir esses valores por 4 e descobrir qual realmente é. Qual é e qual não é, você vai colocar ali como resposta, tá? Sabendo que o valor tem que ser múltiplo de 4, ou seja, tem que ser o valor que dividido por 4 não tenha resto. E aí ele dá que caso nesse estacionamento houvesse motos, então você também vai fazer essa conta aí e verificar, né? A moto possui 2 rodas, então você vai verificar a quantidade que ele também te dá nessa questão da letra B da número 7. Questão 8. Descreva o procedimento que você usaria para obter o mínimo múltiplo comum de 2 números naturais, quaisquer, né? Qualquer número. E essa resposta é pessoal, ok? Você vai olhar ali a pergunta e responder com as suas palavras como você faria isso. Questão 9 fala da eleição de 2 escolas. Escola A, que acontece de 4 em 4 anos, e Escola B, que acontece de 2 em 2 anos. E aí ele diz que essas escolas fazendo eleição juntas em 2017, qual vai ser o próximo ano que elas falarão de novo juntas, tá? Então, você vai contar aí, uma é de 4 em 4 e a outra é de 2 em 2, se baseando no ano de 2017 que foi feito junto. Questão 10 fala de um painel luminoso que possui lâmpadas amarelas, né, que acendem a cada 4 segundos,
vermelha a cada 3 segundos e azul a cada 5 segundos. Quanto tempo após o painel ser ligado, as lâmpadas vão acender juntas? Então, você vai colocar ali os múltiplos, tá? Desses valores que tem aqui. No caso, das amarelas 4, depois 3 e depois 5, ok? Começando pelo 0, vou colocar ali a sequência de múltiplos e ver em que momento ali você encontra os mesmos valores nos três momentos ou 2 ali das lâmpadas, ok? Aí ele quer saber em quanto tempo o painel a ser ligado vai acender as lâmpadas juntas. Então, você vai colocar ali em quanto tempo elas se acenderão juntas. E na letra B, o tempo mínimo, tá? Que elas vão se acender juntas. Então, você vai fazer esses múltiplos dos valores dados ali dos segundos e ver ali em que momento elas vão acender juntas. Porque vai existir um valor de múltiplo para os 3 valores igual. Tanto o máximo como o mínimo, tá? Então, você vai conseguir responder a A e a B. E a questão número 11, que fala de um semáforo para pedestres, ok? Que muda de verde para vermelho, de vermelho para verde a cada 2 minutos. Às 14 horas, esse semáforo mudou para verde. De verde para vermelho, quer dizer. E de que cor ele estará às 14h25. Se ele muda de 2 em 2 minutos, você vai fazer a conta a partir das 14 horas, ok? A página 111 fala dos divisores. Aqui fala dos múltiplos, né? E aqui dos divisores, tá? Faça uma breve leitura dessa página aqui. Além dos divisores, ele tem o MDC, certo? E o MDC, ele é um número que dividiu os dois ao mesmo tempo. Então, aqui a gente fez ali o MMC, de 3 e 5. Aqui, por exemplo, ele quer saber se ele falar dos divisores de MDC de 20 e 15, tá? E for fazer essa divisão, a gente começa a dividir aqui. Para achar o MDC, eu tenho um número par. Então, se eu tenho um número par, eu começo por 2, que é o meu primeiro número primo. Então, 20 dividido por 2 vai dar 10. 15 eu não divido, eu repito. Certo? Ainda tenho um número par. Então, continuo dividindo por 2. Vai dar 10 dividido por 2, 5 e 15. O número 15 é um divisor de 5. Mas eu, como tenho que seguir aqui a fatoração numa sequência crescente, o próximo número depois do 2' é o 3. Então, 5 eu não divido por 3, eu repito. E 15 eu divido por 3, que vai dar 5, certo? 5 eu só divido por ele mesmo. Então, vou ter aqui 1 e 1. Quando eu sei que eu acabo? Quando aqui, ó, dá 1, isso significa que essa divisão é exata e não tem resto, certo? Agora, eu vou dizer ali quem é o MDC desse valor. Lembrando que o MDC é só naquele momento em que esse cara que aparece aqui desse lado dividiu os dois. Nesse caso, ele não dividiu nenhum dos dois no mesmo momento, né? Aqui eu só dividi o 20, não dividi o 15. Aqui eu dividi o 10 e não dividi o 15. Aqui eu não dividi 5, mas dividi o 15. E aqui eu dividi os dois 5 por 5. Então, ó, MDC de 20 e 15 é o número 5, tá? Foi só nesse momento aqui que os dois conseguiram ser divididos pelo mesmo valor. Então, MDC entre 20 e 15 é o número 5. E é isso que o livro vai estar explicando para você aqui.
tá? E você tente fazer a atividade da página 112 e 113 também. Qualquer dúvida que você tenha com relação às atividades do livro aqui, que eu estou pedindo para que você faça a 108 até a 110 e depois a 112 e 113. Qualquer dúvida que você tenha, só é procurar por mim que eu vou estar tirando a sua dúvida, ok? Obrigada e até o próximo vídeo.